E deputados de Rondônia correm o risco de perder mandatos após denúncias de candidaturas laranja. Olha só. Cerca de 8 deputados estaduais e um federal dos partidos Trabalhista Cristão e Democracia Cristã estão sendo investigados pela Justiça por suspeita de fraudes na Lei de Cotas Eleitorais de Gêneros, que determina que os partidos devem preencher no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas de cada gênero. Aqui em Rondônia, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia está a decidir se de fato, assim como alegam os partidos políticos e o Ministério Público Federal Eleitoral, se houve ou não abuso no uso irregular dessas mulheres, ou seja, se houveram ou não essas candidaturas fictícias. Nós entendemos que houve, né? Nós patrocinamos algumas causas em relação aos partidos políticos, e aí, nessa perspectiva, o TRE de Rondônia, a Justiça Eleitoral de Rondônia, vai ter que analisar, após o direito do contraditório, da ampla defesa, a esses partidos políticos e seus candidatos que estão no exercício do mandato, se houve ou não a fraude em cota de gênero. Segundo o advogado Joacir Loura Júnior, as investigações ocorrem em todo o país e tiveram início após o Tribunal Superior Eleitoral cassar mandatos de 6 vereadores em Valência do Piauí por fraude de cotas eleitoral. Já em Rondônia, as denúncias ainda estão sendo analisadas. Ao entender do Ministério Público e dos partidos políticos, não foram levados mulheres efetivamente que fizeram campanha. A alegação é de que umas foram candidatas, mas fizeram campanha para outro. A alegação é que houve o registro de mulheres que não moravam sequer no Brasil. A alegação de que mulheres receberam e não fizeram campanha. Então, são várias as irregularidades que se alega nesse processo. O caso corre em segredo de justiça. Mas se ficar comprovado o uso de candidaturas laranjas, os deputados e todos os que fazem parte da chapa serão cassados e terão os votos anulados. O advogado de defesa de um dos envolvidos explica que devem ser analisados vários fatores que fazem com que as candidatas desistam da eleição, por exemplo, e diz que a justiça deve ser feita, mas não concorda que os demais envolvidos dos partidos levem a culpa, o que ele chamou de caça às bruxas. É uma situação um pouco confusa. É porque, veja bem, essa lei ela visa o quê? Visa obrigar os partidos, então, a colocarem um percentual mínimo de mulheres, correto? Então, ela visa incentivar, digamos assim, as mulheres a participarem. Só que essa ação que foi proposta, ela visa o efeito inverso, ou seja, desincentivar as mulheres, porque se for caçada toda a chapa, como o TRE decidiu ontem, vão ser caçadas só os homens? Não. Vão ser caçadas as mulheres, além daquelas mulheres que tiverem pouca votação, também vão ser caçadas aquelas mulheres que tiveram uma votação expressiva, como de fato teve. Ele afirma que todos os trâmites legais serão seguidos e que cabe recurso até a última instância. Quanto ao processo, ainda está na fase inicial, né? Esses candidatos que foram determinados sua inclusão no polo passivo da ação ainda vão ser citados, vão apresentar contestação. Nossa preocupação, logicamente, é apresentar uma boa defesa com provas robustas, amparado em prova documental, testemunhal, se necessário for até pericial.